quarto, passando horas e horas orando. É você e Deus lá no seu quarto. Entra dentro do seu quarto, fecha a porta e vai abrir seu coração para Deus, vai conversar com Deus. As quintas-feiras aqui está sendo uma bênção. Quarto dia da campanha, já houve milagres, houve livramentos. Sabe por quê? Porque vocês estão orando. Às quinta-feiras, naquele relógio de oração, vocês estão orando, vocês estão jejuando. Isso no mundo espiritual tem surtido efeito. E vamos continuar a orar. Pastor, eu posso orar todos os dias? É claro, e deve. Ou somente às quintas-feiras? Todos os dias. Entra lá no seu quarto, abre o seu coração para Deus, conversa com Deus. Eu costumo dizer, irmãos, que o melhor lugar para você orar é lá dentro do seu quarto. Deus, ele está em todos os lugares. Deus está aqui, Deus está no monte, Deus está nas ruas do bairro. Mas eu costumo dizer que o melhor lugar para você orar, para você abrir seu coração com Deus, é lá no seu quarto. É lá no seu quarto. Amados, Maria Madalena agora leva a notícia para os seus discípulos. Vamos para a Galileia encontrar com o nosso mestre e salvador, Jesus Cristo. Mas por outro lado, os soldados foram até o Sinédrio. E lá, Antônio, no Sinédrio, conversando com um dos principais sacerdotes, anciões, eles combinam uma quantia alta, um valor bem alto, dando para os soldados, para que os soldados pudessem mentir a respeito do corpo de Jesus Cristo. E por incrível que pareça, Hélida, por incrível que pareça, Jorge, Dejanira, os guardas foram corrompidos pelo poder do dinheiro. E muitas das vezes o dinheiro grita em suave voz para você: dinheiro é o que interessa, o resto não tem pressa. Dinheiro é o que interessa, o resto não tem pressa. Ou seja, as coisas prazerosas desse mundo muitas das vezes valem melhor do que você estar adorando a Deus, colocando Deus em primeiro lugar da sua vida. Os guardas foram corrompidos, os guardas viram, os guardas escutaram que Jesus tinha feito vários milagres, que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, Jesus tinha ressuscitado a filha da viúva de Naim, Jesus tinha ressuscitado a filha de Jairo, Jesus tinha curado inúmeros leprosos, Jesus tinha curado várias enfermidades. Mas nem assim eles abriram seu coração para Jesus Cristo. Antes eles queriam o dinheiro para falarem uma mentira. E em pleno século 21, pessoas, quando você fala quer aceitar Jesus, elas dizem não quero. Mas muitas falam eu aceito, mas falam de boca para fora, mas não andam com Jesus Cristo. Preferem a glória deste mundo do que andar com Jesus Cristo. E Jesus disse, sabe o que Jesus disse? O que dará o homem pela sua alma? Mais vale um homem ser salvo, quando eu falo homem e mulher também, do que o mundo inteiro. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder? Só. E para lembrar-vos, Jesus quando esteve aqui, é só você estudar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai ver Jesus falando mais do inferno do que do céu. Sabe por quê? Porque Jesus se preocupa com você. Jesus quer que você vá para o céu. Jesus quer que você more com Ele para sempre. Jesus falou mais do inferno do que do céu, alertando o homem o perigo de onde que o homem vai passar a sua eternidade. E sabe o que Jesus fala? Os céus é conseguido por esforço. Temos que nos esforçar para entrar no reino dos céus.
Pastor, mas a graça dele, maravilha, mamão com açúcar, glória a Deus, eu acredito na graça, mas você tem que se esforçar. Você tem que evitar o pecado todos os dias. Você, como cristão, seguidor de Cristo, você não pode ficar dando brecha para o inimigo. Você não pode ficar pecando. Essa Maria Madalena, ela teve um encontro com Jesus. E quando Jesus perdoou os seus pecados, porque vieram para apedrejá-la, e Jesus disse: mulher, onde estão teus acusadores? Não tinha nenhum, porque Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E sabe o que ele disse? Mulher, nem tão pouco eu te condeno, mas vai e não peques mais. Jesus não está dizendo vai e continua pecando. Jesus está dizendo vai, mas não peques mais. Os seus pecados estão perdoados. Mas infelizmente, muitos dos nossos irmãos continuam pecando. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Deus abomina, Deus detesta o pecado. E aqui, meus irmãos, aqueles guardas romanos já tinham ouvido falar de Jesus. Aqueles guardas romanos já sabiam da história de Jesus Cristo. E até mesmo sabiam que Jesus era o Filho de Deus que tinha que vir a este mundo para perdoar o pecado da humanidade. Mas mesmo assim, Dejanira, eles não preferiram a verdade. Aqueles guardas romanos foram induzidos pelo Sinédrio, pelos anciões, pelos conselhos dos fariseus, a falarem uma mentira. E tem mais. Os próprios guardas romanos viram frente a frente o anjo de Deus que desceu do céu, removeu a pedra em figura de um relâmpago. Fingiram de mortos. Mas lá no Sinédrio, em reunião com os principais sacerdotes, o qual eles tinham que dar exemplo, os principais sacerdotes conduziam aqueles guardas a falar uma mentira, porque os principais sacerdotes não queriam descer do trono, e a gente tem que descer do trono para Jesus Cristo crescer na nossa vida. É por isso que João Batista disse, sabe o que João Batista disse? É importante que ele cresça,